Capítulo 8. Da transmissão iniciática. Dissemos precedentemente que a iniciação propriamente dita consiste essencialmente na transmissão de uma influência espiritual, transmissão que apenas se pode efetuar por meio de uma organização tradicional regular, de tal sorte que não se poderia falar de iniciação fora da vinculação a uma organização dessas. Precisamos que a regularidade devia ser entendida excluindo todas as organizações pseudo-iniciáticas, quer dizer, todas aquelas que, quaisquer que sejam suas pretensões e de qualquer aparência que se revistam, não sejam efetivamente depositárias de nenhuma influência espiritual e, por consequência, não podem transmitir nada na realidade. Depois disso, é fácil compreender a importância capital que todas as tradições dão ao que se designa como a cadeia. Uma nota: a palavra cadeia é o que traduz o hebraico shelsheletk, o árabe silsila, e também o sânscrito paramparam, que expressa essencialmente a ideia de uma sucessão regular e ininterrupta. Iniciática, quer dizer, há uma sucessão que assegura de uma maneira ininterrupta a transmissão de que se trata. Fora desta sucessão, efetivamente, a própria observação das formas rituais seria vã, já que faltaria o elemento vital essencial para sua eficácia. Voltaremos depois, mais especialmente, sobre a questão dos ritos iniciáticos, mas devemos responder a partir de agora a uma objeção que se pode apresentar aqui: esses ritos, dir-se-á, não têm por si mesmos uma eficácia que lhes é inerente. Sim, a têm, efetivamente, posto que, se não forem observados, ou se são alterados em algum de seus elementos essenciais, não se poderá obter nenhum resultado efetivo, mas, se essa for uma condição necessária, não obstante não é suficiente, e é mister além disso, para que estes ritos tenham seu efeito, que sejam cumpridos por aqueles que têm qualidade para cumpri-los. Além do mais, isto não é, de nenhum modo, particular aos ritos iniciáticos, mas sim se aplica também aos ritos de ordem esotérica, como por exemplo aos ritos religiosos, que têm igualmente sua eficácia própria, mas que tampouco podem ser cumpridos validamente por não importa quem. Assim, se um rito religioso requerer uma ordenação sacerdotal, aquele que não recebeu esta ordenação, por mais que observe todas as formas e contribuindo inclusive com a intenção requerida, formulamos expressamente aqui esta condição da intenção para precisar bem que os ritos não poderiam ser um objeto de experiências no sentido profano desta palavra. Aquele que queira cumprir um rito, de qualquer ordem que seja além disso, por simples curiosidade ou por experimentar seu efeito, poderá estar bem seguro de antemão de que esse efeito será nulo, não obterá nenhum resultado. Porque não é portador da influência espiritual que deve operar tomando estas formas rituais como suporte. 3. Nota: os ritos mesmos que não requerem especialmente tal ordenação tampouco podem ser cumpridos por todo mundo indistintamente, já que a adesão expressa à forma tradicional à qual pertencem, é, em todos os casos, uma condição indispensável de sua eficácia. Inclusive em ritos de uma ordem muito inferior e que não concernem mais que a aplicações tradicionais secundárias, como os ritos de ordem mágica, por exemplo, ritos nos quais intervém uma influência que já não tem nada de espiritual, mas que é simplesmente psíquica, entendendo por isso, no sentido mais geral, o que pertence ao domínio dos elementos sutis da individualidade humana e do que lhe corresponde na ordem macrocósmico. A produção de um efeito real está condicionada, em muitos dos casos, por uma transmissão, e a mais vulgar bruxaria dos campos proporcionaria a este respeito numerosos exemplos. 4. Nota: por conseguinte, esta condição da transmissão se encontra até nas separações da tradição ou em seus vestígios degenerados, e inclusive também, devemos acrescentar, na subversão propriamente dita, que é o fato do que chamamos de contra-iniciação. Cf. a este respeito o reino da quantidade e os sinais dos tempos, Capitã Stevesville. Além disso, não vamos insistir sobre este último ponto, que está fora de nosso tema, indicamo-lo somente para fazer compreender melhor que, com maior razão, uma transmissão regular é indispensável para permitir cumprir validamente os ritos que implicam a ação de uma influência de ordem superior, que pode se chamar propriamente não humana, o que é ao mesmo tempo o caso dos ritos iniciáticos e o dos ritos religiosos.
Efetivamente, esse é o ponto essencial, e nos é necessário ainda insistir um pouco sobre ele. Já dissemos que a constituição das organizações iniciáticas regulares não está à disposição de simples iniciativas individuais, e se pode dizer o mesmo no que concerne às organizações religiosas, porque num e noutro caso, é necessário a presença de algo que não poderia vir dos indivíduos, posto que está mais à frente do domínio das possibilidades humanas. Além do mais, podem-se reunir estes dois casos dizendo que se trata aqui, de fato, de todo o conjunto das organizações que podem ser qualificadas verdadeiramente de tradicionais, compreender-se-á após, sem que haja sequer necessidade de fazer intervir outras considerações, porque nos negamos, assim como o dissemos em várias ocasiões, a aplicar o nome de tradição a coisas que são apenas puramente humanas, como o faz abusivamente a linguagem profana. A este respeito, não será inútil destacar que esta palavra mesma de tradição, em seu sentido original, não expressa nada mais que a ideia de transmissão que consideramos agora e, além disso, essa é uma questão sobre a qual teremos que voltar um pouco mais adiante. Agora, para mais comodidade, poder-se-iam dividir as organizações tradicionais em esotéricas e esotéricas, embora estes dois termos, acaso se queira entendê-los em seu sentido mais preciso, não se aplicam possivelmente por toda parte com uma exatidão igual, mas, para o que temos atualmente em vista, bastar-nos a entender por esotéricas as organizações que, numa certa forma de civilização, estão abertas a todos indistintamente, e por esotéricas aquelas que estão reservadas a uma elite ou, em outros termos, onde são admitidos apenas aqueles que possuem uma qualificação particular. Estas últimas são propriamente as organizações iniciáticas. Quanto às outras, não só compreendem as organizações especificamente religiosas, mas também, como se vê nas civilizações orientais, organizações sociais que não têm esse caráter religioso, embora estejam vinculadas igualmente a um princípio de ordem superior, o que é em todos os casos a condição indispensável para que possam ser reconhecidas como tradicionais. Além disso, como não vamos considerar aqui as organizações esotéricas em si mesmas, senão só para comparar seu caso ao das organizações esotéricas ou iniciáticas, podemos nos limitar à consideração das organizações religiosas, porque são as únicas desta ordem que são conhecidas no Ocidente, e porque assim o que se referir a elas será mais imediatamente compreensível. Assim, diremos isto: toda religião, no verdadeiro sentido desta palavra, tem uma origem não humana e está organizada para conservar o depósito de um elemento igualmente não humano que tem dessa origem. Este elemento, que é da ordem do que chamamos as influências espirituais, exerce sua ação efetiva pela mediação de ritos apropriados, e o cumprimento desses ritos, para ser válido, quer dizer, para proporcionar um suporte real à influência de que se trata, requer uma transmissão direta e ininterrupta no seio da organização religiosa. Se isto é assim na ordem simplesmente esotérica, e entenda-se bem que o que dizemos não se dirige aos críticos negadores aos quais fizemos alusão precedentemente, que pretendem reduzir a religião a um fato humano, e cuja opinião não vamos tomar em consideração, como tampouco tudo o que procede igualmente dos preconceitos antitradicionais, com maior razão deverá ser o mesmo numa ordem mais elevada, quer dizer, na ordem esotérica. Os termos dos quais acabamos de nos servir são muito amplos para serem aplicados também aqui sem nenhuma mudança, substituindo unicamente a palavra religião por iniciação. Toda a diferença recairá sobre a natureza das influências espirituais que entram em jogo, já que terá que fazer ainda muitas distinções neste domínio, no qual compreendemos, em suma, tudo o que se refere às possibilidades da ordem supra-individual, e sobretudo sobre as finalidades respectivas da ação que exercem num e no outro caso. Se, para nos fazer compreender melhor ainda, referimos-nos mais particularmente ao caso do cristianismo na ordem religiosa, poderemos adicionar isto: os ritos de iniciação, que têm como incumbência imediata a transmissão da influência espiritual de um indivíduo a outro que, em princípio ao menos, poderá transmiti-la depois por sua vez, são exatamente comparáveis sob este aspecto aos ritos de ordenação. 5. Dizemos sob este aspecto, já que, desde outro ponto de vista, a primeira iniciação
Enquanto o segundo nascimento seria comparável ao rito do batismo, não se precisará dizer que as correspondências que se podem considerar entre coisas pertencentes a ordens tão diferentes devem ser forçosamente bastante complexas e não se deixam reduzir a uma espécie de esquema unilinear, e se pode destacar inclusive que uns e outros são similarmente suscetíveis de comportar vários graus, posto que a plenitude da influência espiritual não se comunica forçosamente de uma só vez com todas as prerrogativas que implica, especialmente no que concerne à aptidão efetiva para exercer tais ou quais funções na organização tradicional. 6 Nota: dizemos aptidão efetiva para precisar que aqui se trata de algo mais que da qualificação prévia, que pode ser designada também como uma aptidão. Assim, poder-se-á dizer que um indivíduo é apto para o exercício das funções sacerdotais se não tiver nenhum dos impedimentos que obstaculizem o acesso a elas, mas não será mais efetivamente apto para tal ainda que receba a ordenação de fato. Destacamos também, a este propósito, que a ordenação é o único sacramento para o qual se exigem qualificações particulares, no qual é comparável também a iniciação, a condição, bem entendido, de ter sempre em conta a diferença essencial dos dois domínios esotérico e esotérico. Agora, sabe-se que importância tem, para as igrejas cristãs, a questão da sucessão apostólica, e isso se compreende sem esforço, posto que, se esta sucessão viesse a ser interrompida, nenhuma ordenação poderia já ser válida e, por conseguinte, a maior parte dos ritos já não seriam senão vãs formalidades sem alcance efetivo. 7 Nota: de fato, as igrejas protestantes que não admitem as funções sacerdotais suprimirão quase todos os ritos, ou não os guardarão mais que a título de simples simulacros comemorativos, e, dada a constituição própria da tradição cristã, não podem efetivamente ser nada mais em parecido caso. Sabe-se por outra parte a que discussões dá lugar a questão da sucessão apostólica no que concerne à legitimidade da Igreja Anglicana, e é curioso notar que os próprios teosofistas, quando quiseram constituir sua Igreja Livre Católica, procuraram acima de tudo lhe assegurar o benefício de uma sucessão apostólica regular. Aqueles que admitem muito injustamente a necessidade de tal condição na ordem religiosa não deveriam ter a menor dificuldade para compreender que ela não se impõe menos rigorosamente na ordem iniciática ou, em outros termos, que uma transmissão regular, que constitui a cadeia da qual falávamos mais atrás, é aqui também estritamente indispensável. Dissemos faz um momento que a iniciação deve ter uma origem não humana, já que, sem isso, não poderia alcançar de maneira nenhuma sua meta final, que transcende o domínio das possibilidades individuais. É por isso pelo que os verdadeiros ritos iniciáticos, como o indicamos precedentemente, não podem ser referidos a autores humanos e, de fato, nunca são conhecidos tais autores. 8 Nota: algumas atribuições a personagens legendários, ou mais exatamente simbólicos, não poderiam considerar-se de maneira nenhuma como tendo um caráter histórico, mas sim, ao contrário, confirmam plenamente o que dissemos aqui, como tampouco se conhecem inventores dos símbolos tradicionais, e pela mesma razão, já que os símbolos são igualmente não humanos em sua origem e em sua essência. 9 Nota: as organizações esotéricas islâmicas se transmitem um sinal de reconhecimento que, segundo a tradição, foi comunicado ao profeta pelo próprio arcanjo Gabriel. Não se poderia indicar mais claramente a origem não humana da iniciação, e, além disso, entre os ritos e os símbolos, há uns laços muito estreitos que examinaremos mais tarde. Com todo rigor, pode-se dizer que, em casos como esses, não há origem histórica, posto que a origem real se situa em um mundo ao qual não se aplicam as condições de tempo e de lugar, que definem os fatos históricos como tais, e é por isso pelo que estas coisas escaparão sempre indevidamente aos métodos de investigação profanos, que, de certo modo por definição, não podem dar resultados relativamente válidos mais que na ordem puramente humana. 10 Nota: observamos a este propósito onde os que
com intenções apologéticas, insistem sobre o que eles chamam, com um termo, além do mais, bastante bárbaro, de historicidade de uma religião, até o ponto de ver nisso algo completamente essencial e inclusive de lhe subordinar às vezes as considerações doutrinais, enquanto que, ao contrário, os fatos históricos mesmos não valem verdadeiramente senão enquanto puderem ser tomados como símbolos de realidades espirituais, cometem um grave engano em detrimento da transcendência dessa religião. Um engano tal, que, além de tudo, dá testemunho de uma concepção fortemente materializada e da incapacidade de se elevar a uma ordem superior, pode ser considerado como uma perniciosa concessão ao ponto de vista humanista, quer dizer, individualista e antitradicional, que caracteriza propriamente o espírito ocidental moderno. Em tais condições, é fácil compreender que o papel do indivíduo que confere a iniciação a outro é verdadeiramente um papel de transmissor, no sentido mais exato desta palavra. Ele não atua como indivíduo, mas sim como suporte de uma influência que não pertence à ordem individual, ele é unicamente um elo da cadeia cujo ponto de partida está fora e além da humanidade. É por isso que não pode atuar em seu próprio nome, mas sim em nome da organização a qual está vinculado e da qual tem seus poderes ou, mais exatamente ainda, em nome do princípio que esta organização representa visivelmente. Além do mais, isso explica que a eficácia do rito completo por um indivíduo seja independente do valor próprio desse indivíduo como tal, o que é verdade igualmente para os ritos religiosos, e não o entendemos no sentido moral, o que, evidentemente, não teria nenhuma importância em uma questão que é na realidade de ordem exclusivamente técnica, mas sim no sentido de que, inclusive se o indivíduo considerado não possui o grau de conhecimento necessário para compreender o sentido profundo do rito e a razão essencial de seus diversos elementos, esse rito não terá por isso minorado seu efeito pleno se, estando regularmente investido da função de transmissor, cumpre-lhe observando todas as regras prescritas, e com uma intenção que basta para determinar a consciência de sua vinculação à organização tradicional. Daí deriva imediatamente a consequência de que, inclusive uma organização onde não se encontrassem já em certo momento mais que o que chamamos iniciados virtuais, e voltaremos de novo sobre isto depois, por isso não seguirá sendo menos capaz de continuar transmitindo realmente a influência espiritual de que é depositária. Para isso basta que a cadeia não esteja interrompida, e, a este respeito, a fábula bem conhecida do asno que leva relíquias é suscetível de uma significação iniciática digna de ser meditada. 11 Nota, a este propósito, é digno de destacar que as relíquias são precisamente um veículo de influências espirituais, nisso reside a verdadeira razão do culto de que são objeto, inclusive se esta razão não é sempre consciente nos representantes das religiões esotéricas, que às vezes parecem não se darem conta do caráter muito positivo das forças que dirigem, o que, além de tudo, não impede a estas forças atuarem efetivamente, inclusive sem que eles saibam. Embora talvez com menos amplitude do que se estivessem melhor dirigidas tecnicamente. Pelo contrário, o conhecimento completo de um rito, se tiver sido obtido fora das condições regulares, está inteiramente desprovido de todo valor efetivo. Para tomar um exemplo simples, posto que o rito se reduz aí essencialmente à pronúncia de uma palavra ou uma fórmula, é assim como, na tradição hindu, o mantra que foi aprendido de outro modo que da boca de um guru autorizado não tem nenhum efeito, porque não está vivificado pela presença da influência espiritual a qual está destinado. Unicamente como veículo. 12 Nota, assinalaremos por alto, a propósito desta vivificação, caso se possa dizer assim, que a consagração dos templos, das imagens e dos objetos rituais tem como encargo essencial fazer deles o receptáculo efetivo das influências espirituais, sem a presença das quais, os ritos aos quais devem servir estariam desprovidos de eficácia. Além do mais, isto se estende num grau ou noutro, a tudo aquilo no que está vinculada a uma influência espiritual. Assim, o estudo dos textos sagrados de uma tradição, feito nos livros, nunca poderá suprir a sua comunicação direta, e é por isso que, ali mesmo onde os ensinos tradicionais já foram mais ou menos completamente postos por escrito, nem por isso deixam de continuar sendo menos regularmente o objeto de uma transmissão oral, que, ao mesmo tempo em que é indispensável para lhes dar seu
pleno efeito, desde que já não se trata de ficar num conhecimento simplesmente teórico, assegura a perpetuação da cadeia a qual está ligada a própria vida da tradição. De outro modo, já não se trataria mais que de uma tradição morta, a qual já não é possível nenhuma vinculação efetiva, e, se o conhecimento do que fica de uma tradição pode ter ainda certo interesse teórico, bem entendido, fora do ponto de vista da simples erudição profana, cujo valor aqui é nulo, e enquanto for suscetível de ajudar à compreensão de algumas verdades doutrinais, esse conhecimento não poderia ser de nenhum benefício direto em vista de uma realização qualquer. 13 Nota, isto completa e precisa também o que dissemos mais atrás da vaidade de uma pretendida vinculação ideal às formas de uma tradição desaparecida. Em tudo isto, trata-se da comunicação de algo tão vital que, na Índia, nenhum discípulo jamais pode sentar-se frente ao guru, e isso a fim de evitar que a ação do prana que está ligado ao sopro e à voz, ao exercer-se muito diretamente, produza um choque muito violento e que, por conseguinte, poderia não estar isento de perigo, psíquica e fisicamente, inclusive. 14 Nota, essa é também a explicação da disposição especial das cadeiras em uma loja maçônica, explicação que a maior parte dos maçons atuais estão certamente muito longe de suspeitar. Efetivamente, esta ação é tão mais poderosa quanto que o próprio prana, em parecido caso, não é mais que o veículo ou o suporte sutil da influência espiritual que se transmite do guru ao discípulo, e o guru, em sua função própria, não deve ser considerado como uma individualidade, posto que esta desaparece então verdadeiramente, salvo enquanto simples suporte, mas sim unicamente como o representante da tradição mesma, e que ele encarna de certo modo em relação a seu discípulo, o que constitui muito exatamente essa função de transmissor da qual falávamos mais atrás.